Em que ponto da estátua você acha que o apóstolo Paulo se localizava? Nas pernas. Só que no tempo de Paulo não tinha duas pernas. Tinha apenas uma, era Roma Ocidental. A nova Roma, Roma Oriental, ainda não existia. Mas o apóstolo Paulo olhava para o profeta Daniel, sabia que se encontrava na Era do Ferro, na época das pernas de ferro, mas ele não enxergava duas pernas. Se o apóstolo Paulo se encontrava na parte de ferro da estátua, olhando para as pernas, ele sabia que Roma tinha que se dividir, porque ele tem inteligência suficiente para entender que haveria de se dividir o reino, porque quando chega na parte dos pés, ele iria estar lendo os pés de barro misturado com ferro, será um reino dividido. Se o apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento iminente para a igreja na sua própria época, se a igreja fosse arrebatada a qualquer momento, naquela época, o mundo daquela época teria apenas 7 anos para formar toda a parte dos pés, barro e ferro, para depois chegar nos dedos, são 10 reinos, para depois disso se levantar o chifre pequeno, para então o chifre pequeno fazer guerra contra 3 e aí começar guerra contra o povo santo. Tudo isso teria cabimento num espaço de 7 anos? Então o que detinha o anticristo não é o Espírito Santo. O que detém o anticristo são os eventos, a ocasião própria. Porque segundo a profecia, o anticristo só pode se manifestar depois que tivesse as pernas de ferro, a parte dos pés, os dedos. Por isso que Paulo fala, lembra que eu ensinava todas essas coisas, eu costumava falar quando estava com vocês? Agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado na sua ocasião própria. Qual é a ocasião própria do anticristo se manifestar? Depois que toda a estátua tiver construída, ou se levar para os animais, a revelação fica mais ampla ainda. Se o Espírito Santo detém o anticristo para que a igreja não sofra, por que o Espírito Santo não deteve Nero, Domiciano? Por que o Espírito Santo deixou os cristãos serem queimados vivos, crucificados? Imagine se aqueles mártires, aqueles irmãos que não amaram a sua vida até a morte, tivessem vivos hoje e ouvisse a igreja falar que não é justo a igreja sofrer a grande tribulação, porque a igreja, com a sua doçura do evangelho, detém o anticristo para que ela não sofra. O Senhor Jesus sofreu. Por que a igreja não vai sofrer? Pedro falou para a igreja, assim como o Senhor Jesus sofreu na carne, armai-vos também com esse pensamento. Armai-vos é a arma para a igreja ensinar que ela vai sofrer.